Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Quero convidá-los para que nós possamos fazer algumas reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. E nesta oportunidade, nós selecionamos um versículo muito sugestivo, anotado pelo apóstolo Marcos, no capítulo 8, versículo 34, onde o amado Mestre disse: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós falamos de cruzes, às vezes nós nos referimos às dificuldades que todos nós temos. Certo dia, conversando com irmãos, eu disse-lhes que chegará um tempo em que nós não reencarnaremos mais. E uma das pessoas que estava participando desta tertúlia disse: ainda bem, espero. Porque nós sabemos que encarnados, nós somos espíritos perfectíveis. Nós, através das reencarnações, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos aprimorando. E é natural que nós passemos pelas provações, bem como pelas expiações. Já tivemos aqui a oportunidade de elencarmos a pluralidade dos mundos habitados. E o professor Allan Kardec classificou os mundos em 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes, mundos divinos ou celestes. O nosso planeta Terra está na 2ª categoria. Portanto, ainda temos uma jornada longa para vencermos. E quanto mais nós ascendemos na evolução, maiores são as nossas responsabilidades e mais amplia-se o nosso livre-arbítrio. Temos conhecimentos espíritas. Quando o Divino Mestre Jesus enviou a doutrina espírita ao mundo como sendo o Consolador prometido, que estaria conosco, ele estava mostrando-nos o que é a fé raciocinada. Então, todas as vezes que nós passamos por desafios, é também óbvio que nós questionemos por quê. Por que nós estamos passando por esta enfermidade? Por que estamos convivendo com esses familiares? Por que meu filho e a minha filha não são do jeito que eu sonhava que fossem? Porque é um equívoco muitas vezes, enquanto pais, queremos que os nossos filhos sejam como nós idealizamos, esquecendo-nos de que são espíritos, são individualidades que reencarnam com bagagens psicológicas que nós precisamos respeitar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier e nosso benfeitor comum, ele vem explicitar no livro Palavras de Vida Eterna, através do apóstolo da mediunidade, esta questão, nossa cruz. Então ele diz assim em sua mensagem esclarecedora: a dor é processo. E já comentamos em uma ocasião, neste templo
de amor e trabalho nessa instituição abençoada a respeito da dor como instrumento para a nossa perfeição. Mas também nós falamos naquele dia que ninguém deve procurar a dor, conforme disse Jesus. Mas por que nós passamos pela dor, seja ela física ou moral? Justamente porque somos espíritos perfectíveis e por conta das nossas imperfeições, nós erramos e sofremos as consequências, mas elas não são punições que nós recebemos do alto, mas os efeitos daquilo que nós praticamos e que infringimos as leis divinas vão nos instruindo, vão nos melhorando quando somos resignados. E por que a dor é o processo? Porque diz Emmanuel que a perfeição é fim. Nós um dia seremos perfeitos. Vai chegar um tempo na eternidade, que é um tempo sem fim, onde nós não estaremos mais sujeitos às dificuldades que todos nós nos deparamos, enquanto espíritos que têm um passado a expiar e um futuro a edificar. Nós somos espíritos infinitamente amados por Deus. Nós somos seres espirituais infinitamente amados por Jesus. Nós só estamos aqui porque Jesus assim organizou para que nós estivéssemos. E Ele distribui as suas bênçãos para todos nós. E às vezes nós nos tornamos impermeáveis a essas bênçãos quando nos entregamos à revolta, quando nós não aceitamos o que, na maioria das vezes, antes da reencarnação, nós alinhamos com os nossos mentores espirituais. Quando estávamos no mundo espiritual, nós tínhamos mais lucidez, porque quando encarnamos, o corpo denso, ele é como um filtro. Nós temos a nossa capacidade espiritual reduzida em virtude da matéria. Diz Emmanuel: ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata este ou aquele débito sem sofrimento. Quando alguém diz assim: eu não pedi para nascer, se falar perto de mim, pedirei desculpas, mas falarei: pediu sim. Você esqueceu, mas pediu. Por quê? Essa felicidade a qual estamos destinados, ela é incomensurável, ou seja, ela não pode ser mensurada. Ela é tão expressiva, tão grandiosa, que Jesus a conhece, a usufrui, ele vive plenamente essa felicidade. Então, numa ousadia de um ser inferior, quanto eu sou, admito, reconheço a minha desvalia nesse sentido, tenho o atrevimento de pensar assim, que Jesus, no íntimo de sua alma gloriosa, ele pensou: eu sou tão feliz com meu Pai, que eu quero compartilhar a minha felicidade eterna com os meus irmãos mais jovens em evolução. Eu quero que os meus irmãos mais jovens do que eu na criação venham viver comigo a felicidade que eu usufruo no seio do Eterno. Ele que vive na esfera da luz eterna, desceu muito e tomou uma forma que ele esquecera há milênios e milênios de séculos.
apequenou-se para nos elevar, para nos ensinar o caminho da nossa redenção espiritual, para que nós estejamos no lugar, como ele disse para os seus apóstolos: irei e prepararei um lugar para vós. E nós queremos muito estar com Jesus, não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Mas precisamos trabalhar, precisamos desse esforço, sem o qual nós estaremos à mercê das vicissitudes da vida, como espíritos alienados, porque nos entregamos inermes à ignorância. E como acontece com os feixes, com as folhas secas, ao sabor do vento, podem ser lançados na lama ou nas chamas, e depois deste período elas serão recolhidas e lançadas ao fogo. Mas que fogo é esse? O das provações e das expiações, que são as experiências necessárias para que as nossas potências espirituais se desenvolvam e que nós possamos chegar na condição de espírito puro, para que reflitamos a grandeza de Deus. Enquanto a criatura, disse Emmanuel, não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Nós já não podemos mais dizer que somos ignorantes da verdade, porque Jesus é a verdade. O seu Evangelho, segundo o Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Então, quando nós, às vezes, passamos por momentos difíceis, pelas aflições que tomam conta da nossa maneira de ser e de viver, recordemos que Jesus, que nada devia, foi pregado numa cruz de madeira, mas ele desceu dessa cruz e ele ressuscitou. O que significa para nós? A dele foi uma cruz de madeira e as nossas cruzes são as nossas provas. Chegará o momento do nosso despertar. E em despertando, nós faremos escolhas mais acertadas, porque sabemos também, como disse o benfeitor Emmanuel, numa outra das suas lições, que são duas as asas que nos conduzem a Deus: o amor e a sabedoria. Mas aquele que ama está sempre na frente daquele que apenas sabe. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Já nos conhecemos um tanto quanto, já sabemos daquilo que é em nós e que tem impedido que nós tenhamos a paz que Jesus nos oferece? Já nos descobrimos orgulhosos, egoístas, vaidosos? Já percebemos em nós aquelas tendências inferiores, através das quais nós não só nos prejudicamos, mas também aos nossos semelhantes? Tendo o Evangelho de Jesus como referência, nós sabemos aquilo que nos compete, o que devemos fazer. Já estamos olhando os nossos semelhantes, que não pensam como nós, que não agem como nós achamos que deveriam agir, com bons olhos, conforme já falamos também em outra oportunidade?
Como é que está a nossa cota de humildade? Nós aceitamos as observações, muitas vezes não felizes, daqueles com os quais nós convivemos, nós admitimos que estão certos ao apontarem os nossos erros? Ou nos revoltamos com eles e passamos a nos degladiarmos, intempestivos, irados? Pois se ainda somos aqueles que nos entregamos à irritabilidade sempre que alguém se opõe a nós, precisamos rever os nossos sentimentos. Encarnados e desencarnados, ligados à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Mais uma vez, por que resgate? Como eu disse anteriormente, todos nós adquirimos dívidas, e as dívidas que nós adquirimos no pretérito, elas precisam ser resgatadas, e através desse resgate nós vamos evoluindo. Aí alguém diz assim: mas eu não me recordo o que eu fiz de errado. Ora, meu irmão, minha irmã, você não se recorda? Então analise os seus impulsos, analise os sentimentos que você cultiva no imo da alma, observe as suas preferências, os seus desejos, as suas vontades, porque você vai se conhecendo na convivência com os outros. Como nós reagimos, nós já anotamos, identificamos aquilo que trazemos em nós e que precisa ser melhorado. Aqui cada um está numa idade, e não falo cronológica da matéria, eu falo na criação de Deus, porque os espíritos são criados em períodos diferentes. Alguns espíritos foram criados primeiro. Por exemplo, o Divino Mestre Jesus foi criado antes de todos nós. Ele alcançou a perfeição em mundos que nem existem mais na tela cósmica. E nós chegaremos lá. Vamos aproveitar essa existência maravilhosa que temos, porque se formos interpelados sobre qual a melhor encarnação que nós já tivemos até hoje, não titubeemos e respondamos: essa, agora, essa existência é a melhor encarnação que nós tivemos. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente difícil ou infeliz. Ah, mas alguém fala: eu tenho uma enfermidade crônica. É a sua cruz, meu irmão, minha irmã. Mas a minha família é tão difícil. É a sua cruz, meu irmão. E com certeza, quem assim diz, a família deve pensar o mesmo dele ou dela. Ele é uma cruz, ela é ela que é. São duas cruzes ali, disputando o mesmo espaço. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, respeitosamente, para uma reflexão muito oportuna. Emmanuel diz assim: no plano espiritual, para onde todos nós voltaremos, espero que daqui a muitos e muitos anos, lá nós teremos vergonha do defeito íntimo não vencido. Por quê? Porque no plano espiritual nós somos nós mesmos. Lá não tem a matéria densa para que ocultemos dos outros aquilo que nós sentimos e pensamos. Então as pessoas vão nos ver e vão saber o que realmente somos. Se somos bons, teremos luminosidade, aquelas cores extraordinárias que a alma emana, cores essas
peculiares, inerentes aos sentimentos que essas almas trazem. Então, espíritos amorosos, espíritos cumpridores dos seus deveres, espíritos benevolentes, espíritos que buscam a sabedoria não só através do estudo, mas também da experiência, espíritos dedicados à caridade. Esses espíritos, eles têm mantos de luz, enquanto que aqueles que, ao contrário, vivem de forma irresponsável, ainda que ignorantes, esses irmãos não apresentam a luminosidade que nós nos referimos. Eles se encontram em trevas, em sombras. Mas essas trevas, essa escuridão, ela é temporária, porque através das reencarnações, levando suas cruzes para as experiências no plano físico, eles também vão brilhar, porque nenhum dos filhos de Deus que foram confiados a Jesus se perderá. Nenhum de nós deixará de um dia viver no reino de Jesus. E este reino começa em nós e vai se externando de nós, através da nossa conduta no bem. Ainda no plano espiritual, nós também poderemos passar pela expiação da culpa. E a culpa é aquela em que, por que eu perdi tempo com banalidades quando eu estava no mundo? Por que eu perdi as oportunidades que o Senhor me proporcionou? Por que eu não agi conforme a minha consciência apontou? Porque é incrível, ainda que não sejamos instruídos, todos nós trazemos esculpidas as leis divinas nas nossas consciências, conforme a questão 621 em O Livro dos Espíritos. Perguntou o codificador Allan Kardec: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Jesus ressuscitou no terceiro dia. A nossa ressurreição também chegará. Mas que trabalhemos, que olhemos para nós mesmos e corrijamos aquilo que trazemos em nós e que nos deixa tão infelizes. Quando nós procuramos tratamento médico, quando buscamos o tratamento espiritual, nós estamos cumprindo com o primeiro dever, que é para conosco. Porque no plano espiritual, aqueles que negligenciaram a saúde, que desprezaram seus corpos físicos, ficam se culpando, porque desencarnaram antes do tempo previsto, e lá são classificados como suicidas indiretos, ou seja, eles não queriam morrer, mas perderam um corpo denso, por conta da negligência com esse templo sagrado, entre aspas, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer o nosso melhor, porque o que Jesus disse não é para um período apenas do nosso existir de seres imortais, mas é para sempre. Então, que nós possamos pensar naquilo que nós estamos fazendo e que não se coaduna, que não é compatível, que não está de acordo com o que Jesus preconizou, com o que Jesus ensinou.
porque já dissemos outras vezes e vamos repetir: tudo passa, menos Deus e os ensinamentos de Jesus. Que a paz do amado Mestre esteja com todos nós, agora e sempre. Gratidão.